Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Hoje é dia 30 de junho, são 15h30, estamos começando a live do isolamento, né? E aí estamos no primeiro momento. Oi, Coutinho, tudo bem? Como é que você está? Estamos no primeiro momento, o momento que a gente recebe as pessoas, né? Hoje é um dia, né, interessante, é uma leitura interessante, que eu acho que ela tem uma aplicação muito prática na vida da gente, né? É uma coisa diferente, né? Cansar de ficar em casa, eu também. Eu também estou meio cansado de ficar em casa, sabe? Mas é o que a gente tem, né? Se a gente considerar tudo que a gente está vendo sobre Covid, né? Oi, Fátima, tudo bem? Nós temos alguns estudos, algumas coisas, por exemplo, lá em São Paulo, eles têm um estudo, que é o estudo que eles fazem necrópsias minimamente invasivas, ou seja, eles fazem uma avaliação do paciente guiado para um local onde possa ter uma lesão, né? As necrópsias minimamente invasivas de pacientes de Covid têm mostrado lesões permanentes para os pacientes graves de Covid, que morrem de Covid, né? Então, são coisas, por exemplo, que a gente não vê numa gripe, né? Numa gripe comum. Oi, André. Então, assim, a gente tem que esperar com muita calma agora para a gente não ficar embarcando nas coisas aí e entrar numa furada, né? Boa tarde. Eu mandei o link hoje para o CDT, pelo WhatsApp, sobre alerta da OMS e a segunda onda. Oi, Maria Alice, tudo bem? Nós estamos bem aqui. Segunda onda é outra coisa também que está muito complicado, né? Historicamente, a segunda onda não é o reaquecimento da epidemia quando abre, quando afrouxa o isolamento, né? Se vocês olharem historicamente, a segunda onda da gripe espanhola, que é uma epidemia parecida com a Covid, né? A segunda onda ela surgiu em 19, não em 18, né? Eles agora estão levando a sério a doença. Passou da hora já, né? Passou da hora, né? As pessoas têm que levar muito a sério essa doença. Ela não é uma doença tão simples como algumas pessoas acham, né? Eu já li esse artigo, sim, já li. Esse artigo é interessante, saiu no Terra, né? A gente, se você olhar bem, a gente está começando a acelerar agora, né? Se você pega, por exemplo, o milhão, pega o número de casos por milhão. A cada vez, quando foi a data para chegar no primeiro milhão, a data para chegar no segundo milhão, a data para chegar no terceiro milhão, você vai ver que o mundo está acelerando agora, né? E a gente ainda não entende plenamente essa doença, né? E a gente tem que entender o que a gente está para vir aí, para a gente não concluir antes da hora, né? Esse artigo é um artigo interessante, ele foi uma fala da OMS, que diz que o pior da epidemia ainda está por vir, né? Maria Alice, acabei de ler, fiquei apavorada. Eu acho, inclusive, que é interessante, sabe, Maria Alice, porque eu acho que tem a ver um pouco com a leitura de hoje, tá? Eu acho que tem a ver um pouco com a leitura de hoje, né? Eu acho que a gente tem que ser muito responsável no que está fazendo, né? Eu acho que a gente não está numa competição.
quem abre mais cedo, quem abre mais rápido, né? Eu acho que a gente tem que parar de achar que isso é motivo de posição ideológica, dizer que a doença não é séria, a doença é muito... que a quarentena é uma besteira, ou que a curva não vai achatar, essas coisas assim, que a curva não precisa achatar, essas besteiras. Nós estamos enfrentando uma situação séria, né? A gente não pode simplesmente achar que é uma coisa simples, né? Não, não é fake, não. Os estudos de São Paulo estão mostrando, inclusive, que mesmo pacientes que morreram, por exemplo, eles fazem necrópsia minimamente invasiva, eles acham lesão, por exemplo, fibrose pulmonar. Se a pessoa sobreviver com fibrose pulmonar, significa que parte do pulmão dela não funciona. Nós temos pacientes que sobreviveram à doença, que encontram fibrose pulmonar, pacientes que sobreviveram à doença, que tiveram AVC, derrame mediado por Covid. Então, assim, é uma doença que as pessoas ainda não conhecem, estão falando como se conhecessem, mas não conhecem, né? Entendeu? E isso é um problema, né? Porque a gente não sabe a extensão disso, né? Se as lesões pulmonares crônicas forem mais comuns do que a gente está pensando, aí mesmo é que a gente deveria aumentar muito mais a quarentena, porque a gente teria os pacientes, mesmo que curados, teriam doenças crônicas adquiridas pela Covid. Aí vocês vão dizer assim, Bernardo, mas sei lá, 2% só deles. Sim, mas 2% de uma multidão de pacientes é um número absurdo, né? Se a gente pensar 1 em 1000, nós temos mais de 1 milhão de pessoas, nós estamos falando de 1.300 pessoas com uma doença adquirida. A gente tem que tomar cuidado, a gente não está na hora da gente ficar tendo pressa, né? Aqui em São Paulo, o pessoal nas ruas sem máscara e por aí vai. Aí fica difícil, né? Aqui no Rio também tem muita gente que acha que a gente que pode andar sem máscara, que está tudo certo, né? Vocês veem, né? 2% de 1 bilhão, 2% de 1 bilhão é uma catástrofe. Agora, você para pensar o seguinte, para pensar, por exemplo, que houve no jogo do Fluminense. O Fluminense jogou lá com outro time e tinha 3 positivos entre as pessoas do outro time. O que a gente deveria ter feito? Deveria ter suspendido o jogo, né? Oi, Natália, oi, Denise. Deveria ter suspendido o jogo, era muito mais humano, né? A gente suspendeu o jogo, porque a gente não sabe, por exemplo, quantos outros jogadores estão infectados, né? Parece que o protocolo de jogo seguro no Rio de Janeiro é que é seguro que vai ter jogo, independente do que aconteça. O Dória colocou multa de R$500, mas acho que não vai dar em nada. Eu também acho que não, né? Bernardo, você acha precipitado abrir as igrejas no dia 4 de julho? Maria Alice, eu acho precipitado toda a abertura do Rio de Janeiro, não é só a igreja, não. Acho que a gente deveria estar fechado ainda, a nossa taxa de transmissão. Eu sempre parto do princípio que o dado que a gente tem do Ministério é real. Eu não vou discutir, não vou partir do princípio que o Ministério esteja mentindo para a gente, porque aí não dá para a gente trabalhar, né? Tem que trabalhar com aquilo que a gente... Tem que trabalhar com o pressuposto que as pessoas falam a verdade, né? Dito isso, né, hoje a gente está com uma taxa de 1,1, né? Então a gente não deveria nem pensar em abrir nada. Para vocês terem uma ideia, a Alemanha ela foi relaxar o isolamento com 0,8.
o limite deles é 1,3. Se tiver 1,3 agora, eles fecham tudo. Eles abriram com 0,8, estão com 1,2. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque a gente tem situações muito complicadas, né? Oi, Djalma. Oi, Duraci. Tudo bem? Oi, Algarte. Seja bem-vindo. Bom, pessoal, vamos começar? Já falei muito, né? Então vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. Eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca já estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então levantou-se e ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Bom, essa nossa leitura é uma leitura conhecida, né? Todo mundo já leu, tem até música, né, sobre ela. Oi, Andréia, tudo bem? Como é que você está, menina? Tá tudo tranquilo pro seu lado? Andréia é minha colega de turma de medicina, tudo tranquilo? Bom, pessoal, como eu falei, tem até música sobre essa passagem. Então todo mundo conhece essa passagem. E eu acho que a gente tem algumas coisas aqui que a gente tem que entender, né? Existe aqui alguns símbolos importantes, né? Oi, Reis, tudo bem? Existe aqui alguns símbolos importantes e a gente deve se lembrar deles, né? Primeiro símbolo que eu quero trazer a vocês, eu quero que vocês se lembrem disso, né? Que o povo judeu da época não gostava de mar, né? O povo judeu da época, inclusive, achava o mar um lugar ruim. Não raro, o mar era ligado com alguma coisa de perigo, de maldade. Alguns ligavam o mar com o próprio mal, né? E isso tem um motivo, isso não é uma besteira, né? Lembre-se que para a cabeça do judeu da época, se você seguia a Deus, você ganhava 3 bênçãos, né? Saúde, descendência e terra. Ora, o mar era exatamente a ausência da terra, né? Então, digamos assim, era literalmente o oposto a uma das bênçãos divinas, né? Então, o mar sempre foi um lugar estranho, um lugar ruim para os judeus da época. É por isso que em Apocalipse, né, tem aquela passagem: Eu, João, vi um novo céu e uma nova terra, e o mar não existe mais, porque o mar tem a ver com o mal, né? E é por isso também que a comunidade eclesial, né, a comunidade formada por aqueles que seguem Jesus, é não rara representada por uma barca, porque a barca protege as pessoas do mal, né? Então existe essa simbologia, que é uma simbologia muito bem entendida por quem está lendo esse evangelho, porque esse evangelho é o evangelho de Mateus. Mateus escreve para quem? Escreve para o judeu. Então o judeu já ouve isso, já pescou a coisa, né? Como a gente não é judeu, não conhece o dado cultural deles, a gente às vezes perde essa visão. Então aqui é importante a gente trazer essa visão para vocês, tá? Mas não acaba aí. Não acaba aí. Nós estamos vendo
uma comunidade que está sendo atacada pelo mar. O mar está pondo ela a ponto de perecer e as pessoas estão desesperadas, né? Pessoal, é duro dizer, mas a tempestade vai chegar, né? É duro eu dizer isso para as pessoas, mas não pensem que só porque a gente segue a Jesus, a gente não vai ter problema na vida. Não pensem que só porque a gente segue a Jesus, a gente vai estar isento de ter tempestades na vida da gente. Pelo contrário, a tempestade vem, tá? Ela vem e ela virá outras vezes. Não pensem que a nossa vida é uma vida de homens e mulheres tranquilos que vivemos num paraíso. Não. A nossa vida é de pessoas, homens e mulheres que vivem no mundo. E digo mais, nós podemos inclusive ter mais tempestades do que os outros. Porque a nossa posição no mundo é uma posição que incomoda as pessoas. Então, vamos falar sério, a nossa vida é a vida das tempestades, né? A gente só não pode se esquecer de uma coisa, que é na nossa vida a gente não está sozinho, né? E quando eu falo que a gente não está sozinho, existem duas dimensões desse não estar sozinho. E nós temos que entender. Porque quando eu falo para você, na vida da gente a gente não está sozinho, a gente imediatamente pensa que Jesus está com a gente, né? E se Jesus está com a gente, tá tudo certo. Tá entendendo? A gente tá tudo tranquilo. E a gente tá bem. Vamos tocar para frente. Mas não é só Jesus que está faltando, que está sempre com a gente. Essa barca tinha só uma pessoa em Jesus? Hein? Essa barca tinha uma pessoa só em Jesus? Ou nessa barca tinha mais pessoas em Jesus? Oi, Rita, tudo bem? Seja bem-vinda. Qual é a verdade? Como é que era a vida da gente? Como é que era a vida daquelas pessoas? Nessa barca não havia apenas uma pessoa em Jesus, havia um grupo de pessoas, havia os discípulos que acompanharam Jesus. Então, os discípulos que acompanharam Jesus eram uma comunidade. E isso é importante, pessoal, porque a gente tem que entender que essa barca, que é a igreja, ela não é a barca do eu sozinho. Isso não é uma comunidade que tem eu e Jesus e a gente está num barquinho pequenininho, que nem aqueles barquinhos que uma pessoa só rema e pronto. Não. Essa barca é uma barca de uma comunidade. Portanto, nós não estamos sozinhos, porque nós temos Jesus do nosso lado, mas nós não estamos sozinhos, porque nós temos uma comunidade ao nosso lado. Se vocês se lembrarem, eu sempre falo que a fé daqueles que seguem Jesus é a fé de uma comunidade, é a fé de um grupo que segue Jesus. Se lembram, por exemplo, quando eu falei do Pai Nosso, que eu falei o compromisso da oração? Se vocês olharem o Pai Nosso não é rezado por uma pessoa, é rezado por uma comunidade. É uma comunidade que reza a Deus. É interessantíssimo, não há uma fala, um pedido que seja individual no Pai Nosso. Todos é um pedido de uma comunidade. Como nessa tempestade havia uma comunidade junto. Não havia uma pessoa só. Não havia um discípulo só falando.
Tanto que você presta atenção que ele fala, Senhor, salva-nos. Oi, Fábio, seja bem-vindo. Salva-nos, pois estamos perecendo. Mesmo quando uma pessoa fala, ele fala no plural, porque ele é uma comunidade que pede ajuda. Então nós temos que entender muito bem o seguinte: as tempestades virão, né? É uma oração completa e para todos, exatamente, André. As tempestades virão, elas vêm e virão outras. Em alguns momentos as tempestades serão ruins, difíceis, é uma chuva brava, mas a gente leva. Em alguns momentos pode ser que a gente ache que a gente vai perecer. É possível, é possível. O que não é possível é nós adotarmos uma conduta que não é do seguidor de Jesus. Observe bem, frente àquela situação extrema, esses seguidores escolheram salvar-se cada um, ou eles resolveram salvar-se todos? Qual foi a regra deles? Farinha pouca, meu pirão primeiro? Ou foi, vamos resolver a vida? Né? Os seguidores de Jesus, eles não têm a escolha, né? Que é ou nos salvamos juntos ou morremos separados. Não. Se você segue Jesus, a sua escolha é a escolha da comunidade. É a escolha de estarmos juntos num único grupo. Então, a primeira ação frente a uma tempestade é em conjunto. Né? Entendem isso? E aqui é muito interessante, porque Jesus fala, por que tens tanto medo, homens fracos na fé? Porque, sabe, pessoal, a gente tem que entender que a fé nos dá força. Pode não ser aquela força da coragem heróica de um mártir, da coragem heróica de uma pessoa que está disposta a pôr a sua vida em risco, como irmã Dorothy, né? Como Padre Josimo, né? Como tantos mártires que nós tivemos na igreja. Pode não ser essa força, mas é a força de pelo menos entender que vai passar. Não me interessa, vai passar. E eu vou enfrentar a tempestade, eu vou sobreviver à tempestade. Eu vou enfrentar a tempestade, vou sair da tempestade. Mas eu não vou sair sozinho. Né? Não é uma realidade, a realidade da gente achar que frente a um grande mal, nós vamos olhar para o grande mal e vamos dizer, porque eu estou aqui. Não é assim. Nós vamos enfrentar os grandes males do mundo juntos como um corpo, como uma tripulação de uma barca. É assim que nós vamos superar os grandes males. Não é a gente pensando de forma individual que eu supero as grandes ameaças do mundo. Não é eu achando que se eu resolvi o meu problema está resolvido, então acabou a tempestade. Não se engane nisso. O seu problema só vai ser resolvido quando você se juntar a todos os outros e resolver o problema de todos. E quando eu falo todos, é todos. Porque se um desses não estiver no meio de todos, não são todos. Né? Lógica aristotélica básica, não tem nem a ver com religião. A gente tem que entender muito bem que essa fala é a fala de quem realmente acredita em Jesus. Quem acredita em Jesus sabe que a tempestade vai chegar e sabe que vai superar a tempestade. Mas sabe que a real superação da tempestade
não é a tempestade, não é a superação de uma pessoa só, não é a superação de um indivíduo, mas de um corpo de pessoas, de um grupo de pessoas. Enquanto um grupo de pessoas não estiver disposto a superar essa tempestade, ela nunca vai ser superada. Enquanto um grupo de pessoas não se reunir para, com coragem, se colocar contra cada um dos grandes problemas do mundo, nós não vamos superar esses problemas. E observem bem, e eu quero dizer isso muito claro, que nós precisamos entender também que nessas horas, cada um faz o que pode. Mas ao fazer isso, todo mundo se torna mais igual. Vocês acham que nesse grupo de discípulos que estavam nessa barca, todos tinham a mesma quantidade de fé? O que vocês acham? Eu acho que não. Mas nenhum deles sozinho tinha fé suficiente para enfrentar o problema. Então a gente tem que entender que, frente às grandes tempestades da humanidade, nós temos que ser iguais entre nós. E qualquer situação onde nós enfrentemos uma tempestade com uma desigualdade, nós já estamos enfrentando o mal. Se nós não entendemos que todos estamos no mesmo barco, e que o destino de um é o destino de todos, nós já começamos mal esse enfrentamento, essa superação. Se nós realmente queremos ter Jesus do nosso lado, esse que ameaça o vento e o mar. Oi, João Paulo, esse que vira para o vento e o mar e fala, cessem, parem, né? Eles que faz isso, esse homem que até o vento e o mar, e lembrem-se o que o mar significa, lhe obedecem, ele não age, nem em um momento de forma individual. E nós não podemos agir de forma individual. Se nós realmente queremos superar as tempestades que vivemos e as tempestades que vamos viver, é essencial que nós estejamos juntos. É essencial que nós afirmemos a igualdade entre cada um de nós. Que nós digamos abertamente, todos são iguais. Todos. Todos merecem o mesmo respeito, todos têm a mesma dignidade. Nós devemos nos doar por todos. Se nós não tivermos todos na barca, nós nunca poderemos realmente, com tranquilidade, enfrentar as tempestades. Mas, se nós estamos com todos do nosso lado, nós podemos virar para a tempestade e dizer, cala-te, tempestade. Recua. Meu Deus é o Deus da luz, é o Deus da paz, é o Deus do amor, é o Deus da beleza. Oi, Carmen, tudo bem? É o Deus da beleza, é o Deus da justiça. Recua, tempestade, você não tem lugar aqui. Mas nós fazemos isso quando nós vivemos o amor, quando nós vivemos o respeito, quando nós vivemos o que é belo, o que é justo. Enquanto nós não vivermos assim, nós não temos essa realidade. A fraqueza na fé que Jesus fala aqui, não é a fraqueza na fé daqueles que não rezam. Não é a fraqueza da fé daqueles que rezam pouco. Não é a fraqueza na fé daqueles que não rezam essa ou aquela oração. É a fraqueza na fé daqueles que não são testemunho. Daqueles que não se apresentam ao mundo com a conduta daqueles que creem em Jesus. Se nós realmente temos fé em Jesus, nós temos que ser diferentes do mundo. O mundo odeia, o mundo exclui, o mundo é violento, o mundo despreza. Nós temos que ser o oposto. Se o mundo odeia, nós amamos.
Se o mundo é violento, nós somos pacíficos. Se o mundo exclui, nós incluímos. É isso que vai nos tornar homens e mulheres fortes na fé, porque isso é o que nos aproxima de Jesus. É muito interessante, tem um livrinho, algum de vocês já deve ter visto. Minha esposa tem Imitação de Cristo, né? E todo mundo, Imitação de Cristo é um livro bom. E nós imitamos Jesus? Ou nós ainda estamos longe disso? Porque o problema é a gente entender que ninguém vai ser perfeito. Não, ninguém vai ser perfeito. Mas Jesus não pede a perfeição. Jesus pede que você haja dentro da sua capacidade. Então, você ama o que você consegue amar? Ou será que você podia amar um pouco mais? Eu acho que pode, eu também. Eu também posso amar um pouco mais. Né? Você inclui todos que você pode incluir? É uma coisa que a gente tem que pensar. Oi, Sheila. Uma coisa que a gente tem que pensar, você aceita quem é diferente? Ou você simplesmente considera quem é diferente o seu inimigo e age contra ele? É uma questão que você tem que perguntar. Você está pronto a condenar a pessoa? Ou você está pronto a ouvir a pessoa? Tentar entendê-la? E mesmo que ela seja diferente, amá-la? Você é justo. Ser justo para nós é dar a Deus todas as coisas. E ao cada um conforme a sua necessidade. Você consegue ser justo? Você tenta dar a cada um conforme a sua necessidade? Porque o que torna esses homens fracos na fé é a dificuldade que eles têm de realmente se aproximar de Jesus. Agir como Jesus agiu, ser no mundo o que Jesus era no mundo. Por isso que você é fraco, por isso que você não age na fé, porque você não consegue ser testemunho no mundo. Isso é que nós temos que mudar na nossa vida, para que o dia que a grande tempestade chegar, nós com maior tranquilidade falemos: vai embora a tempestade, sai daqui. Você não vai me afundar, porque eu estou com a minha comunidade, a comunidade que ama, a comunidade que é justa, a comunidade que não despreza, não marginaliza, que inclui as pessoas, que traz todos para o que é bom, belo e justo. Eu garanto para vocês que a tempestade passa. Amém? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso, né? Eu não sei se alguém tem algum comentário, se alguém tem alguma observação a fazer. Se alguém discorda de mim, quer manifestar a sua discordância, né? Se alguém quer acrescentar alguma coisa, todos estão livres aqui para a gente participar juntos, né? Natália, amém. Ainda põe umas mãozinhas rezando. Maria Alice, amém. André, amém. Opa, o pessoal gostou, né? Fátima também gostou, amém. Que bom que vocês gostaram, pessoal. Né? Eu acho que vocês nunca tinham ouvido uma versão disso desse jeito, né? Djalma também gostou. Foi Djalma ou foi Doraci ou foi os dois? Porque Djalma e Doraci assistem juntos, tá entendendo? Né? Aí eu nunca sei quem foi que gostou. Eles não me dizem. Quem será que gostou? Como é que a gente vai saber? Não vai. Mas é por aí mesmo, né? A gente tem que pensar as coisas de um jeito diferente, né? E aí a gente vê o que a gente faz, né? Djalma. A Doraci não está aí não, Djalma?
tão raro de Djalma estar separado da Doraci, até quando eles estão juntos. A gente vê eles na igreja, estão os dois juntos o tempo todo, né? Raro a gente vê eles separados, né? Bom, pessoal, acho que por hoje vai ser só, até porque a gente já está estourando o tempo. A gente já estourou, né? Porque eu gosto de falar 30 minutos, 35, né? A gente já está no meio, né? Ah, tá sim, né? Entendi. Estava achando estranho, Djalma. Tá passando já da hora, que eu gosto de falar meia hora, 40 minutos no máximo, sabe? Vocês têm outras coisas para fazer além de me ouvir? E se começar a falar muito também, acho que fica chato. Uma pessoa só, né? Se fosse um bate-papo, era diferente, né? Bom, vamos nós. Deixar a bênção com vocês. Amanhã a gente se vê às 15h30. Logo que acabar eu coloco no IGTV. E assim que a internet deixar, eu ponho no YouTube. Pessoal, um abração. Vou dar minha bênção agora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de quem hoje? Opa! Fica chato não, pode falar sempre. Natália, não é muita coisa já. Tem problema não. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Glorificai o Senhor com a sua vida, permaneçam em casa, fiquem protegidos, e o Senhor sempre vos acompanhe. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Pessoal, até amanhã às 15h30. Tchau, tchau.